Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. E hoje nós vamos conversar sobre a vida e a obra da maravilhosa artista mexicana Frida Kahlo. E por que é importante para nós conversarmos sobre a vida e a obra da Frida Kahlo? Bom, em primeiro lugar, porque as obras da Frida, as pinturas são realmente muito maravilhosas. Em segundo lugar, a Frida traz experiências de sua vida que abordam temas muito caros para nós, como a liberdade sexual feminina, questões de gênero, independência da mulher. Então, vai ser muito importante para nós conversarmos sobre a vida e a obra da Frida Kahlo. Então, a Frida Kahlo, na verdade, o nome completo dela era Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ela era filha do Guilhermo, um imigrante alemão, e da Matilde, uma mexicana de origem indígena. Esse casal se une em 1898 e tem 4 filhas, todas mulheres, né? A Frida é a segunda. E o que acontece? Aos 6 anos de idade, a perna direita da Frida ela começou a se mostrar uma perna menor que a esquerda, uma perna mais atrofiada. E os pais resolveram contar para todo mundo que a Frida havia contraído poliomielite, mas isso não era verdade. O que aconteceu de fato é que a Matilde, mãe da Frida, ela sofreu de deficiência de ácido fólico durante as gestações. Por isso, todas as filhas, com exceção da mais velha, nasceram com a síndrome da espinha bífida, que provocava problemas de desenvolvimento e sérios problemas de coluna. Então, a Frida sofreu muito durante a infância dela. As crianças da escola a apelidaram de Frida Pernas de Pau. Bom, mas por que os pais resolveram contar que ela tinha poliomielite ao invés dessa síndrome? É porque, na verdade, eles tinham muito medo das pessoas não quererem casar os seus filhos com as filhas do casal Matilde e Guilhermo por acreditarem que essa era uma doença hereditária que passaria de pai para filho. Então, eles acharam melhor contar para todo mundo que se tratava de poliomielite. Quando eles foram matricular a Frida na escola, eles mentiram a data de nascimento dela. Ao invés de dizerem que ela nasceu em 1907, eles preferiram falar que ela nasceu em 1910. E a Frida conta que ela adorava essa segunda data de nascimento porque coincidia com a Revolução Mexicana. E a Frida se sentia a própria revolução. Por causa desses problemas todos de saúde, o pai da Frida, que era um fotógrafo, ele resolveu matriculá-la em cursos muito incomuns para meninas daquela época. Então a Frida fez natação, luta livre e boxe. Imagina, gente, inacreditável. Então, na adolescência da Frida, ela também foi matriculada na Escola Nacional Preparatória, o que era muito incomum para meninas, né? Tanto que a mãe dela não queria, mas o pai insistiu muito nessa ideia. E a Frida foi uma das poucas meninas, né, admitidas na Escola Nacional Preparatória. Já nessa época, ela começa a ter contato com ideias nacionalistas e socialistas e começa a usar roupas masculinas. Ela usava calças largas para tentar esconder um pouco a atrofia que ela sofria na perna direita. É nesse momento, na escola preparatória, que ela vai conhecer o seu primeiro amor, se chamava Alejandro. Nesse momento, a Frida ela começa a destoar das meninas da mesma idade dela. Por quê? Porque ela não segue o que a sociedade desejava para uma mulher naquela época. Então, as meninas começam a se distanciar da Frida porque elas acreditam que se andarem com a Frida, elas vão terminar ficando mal faladas. E a Frida, obviamente, não liga para isso. Ela adorava ser diferente. Nesse momento, vai estar sendo criado no México o movimento muralista. O que era esse movimento? Era um movimento que fazia pinturas em grandes murais e nas paredes, nos muros da rua. A ideia era ter uma aproximação com o público, uma aproximação forte, né, com as pessoas, com o povo comum, e mostrar para elas a história do México e criar uma identidade nacional mexicana, mostrando para esse povo quais eram os problemas que afligiam o México. Um dos criadores
desse movimento, o movimento muralista, o Diego Rivera, ele foi convidado para pintar um painel na escola onde a Frida estudava. E ao vê-lo pela primeira vez, a Frida se apaixonou, né? Numa biografia que eu tive acesso sobre ela, ela fala que no momento que ela viu o Diego Rivera, ela teve certeza que ele seria o pai dos filhos dela. Nessa época, ele ainda era casado, mas isso não fez com que a Frida se afastasse dele. A Frida fazia muitas coisas para chamar a atenção dele, fazia muitas travessuras. Ela encerava o chão para ele escorregar, ela roubava o almoço dele. E como ele sempre foi muito mulherengo, quando ele estava de repente dando em cima de uma menina, dando em cima de uma das modelos, a Frida gritava que a mulher dele estava vindo e ele ficava muito desesperado. Ainda nos anos 20, em 1925, vai acontecer algo muito devastador na vida da Frida. Ela estava de ônibus com o namorado dela, o primeiro namorado, Alejandro, quando esse ônibus se choca contra um bonde. E foi um acidente muito violento, tão violento que uma das barras de ferro do ônibus, aquelas barras de ferro que a gente se segura, se soltou e atravessou o ventre da Frida. Então esse foi um momento de muito sofrimento para ela. Ela ficou muitos meses internada e a recuperação dela levou mais de um ano. Então ela passou mais de um ano sem poder se levantar da cama. Esse foi um momento de muito sofrimento, mas também foi um momento em que ela começou a pintar autorretratos. O pai dela, que era um fotógrafo, ele criou uma estrutura como se fosse uma espécie de cavalete que ficava acoplado à cama dela e colocou espelhos no teto. Então, a Frida passou todo esse um ano de recuperação, de convalescença dela, olhando para a imagem dela e pintando autorretratos, né? Tem uma frase dela que ela fala: eu pinto a mim mesma porque eu sou a coisa que eu mais conheço. Bom, quando ela se recupera e entra na vida adulta, ela volta a ter aquela alegria de viver. Então ela faz, né, relações de amizade com comunistas, com marxistas e exilados políticos. Num determinado momento ela está na casa de uma amiga dela, que era uma artista muito conhecida também, a Tina Modotti, e ela reencontra o Diego Rivera. Nessa época ele não está mais casado, ele já está divorciado, e eles passam a ter uma relação de amizade. Como a gente sabe pelas fotos do Diego, ele era um homem muito corpulento, um homem gordinho. E a Frida adorava colocar apelidos nele. Então ela chamava ele de barrigudo, pançudo, cara de sapo. E ele, longe de se aborrecer com esses apelidos, pelo contrário, ele adorava, ele achava engraçadíssimo. Em 1929, eles se casam. O curioso é que a própria ex-mulher do Diego Rivera comparece ao casamento, né, um pouco revoltada, se embriaga, se embebeda e tenta humilhar a Frida. Ela levanta a saia da Frida e mostra para os convidados: olha só, olha pelo que o Diego me trocou por esta mulher de pernas finas, de pernas de pau. Enfim, uma série de humilhações que deixam a Frida muito triste. Apesar disso, a Frida conta que o primeiro ano de casamento dela foi muito feliz, porque ela e Diego eram muito apaixonados. Mas, apesar disso, já no primeiro ano, o sofrimento dela começa porque ela descobre que o Diego a trai. E quando ela vai contestá-lo a respeito dessas traições, ele maldosamente diz a ela que a monogamia é uma invenção burguesa e que um médico disse a ele que ele e a monogamia eram incompatíveis, então ele não poderia sobreviver tendo uma mulher só. A Frida, ela engravida nesse primeiro ano de casamento, mas acontece que o corpo dela ficou muito deteriorado. O útero dela ficou muito deteriorado por conta do acidente que ela sofreu com uma barra de ferro. Então ela sofre o seu primeiro aborto. Gente, ao longo da vida da Frida, ela vai sofrendo muitos abortos espontâneos. E isso fica muito claro nas pinturas dela, né? Sempre aparece um feto, um bebezinho, manchas de sangue, muito sofrimento nesses autorretratos que a Frida faz. Nos anos seguintes, a vida deles muda um pouquinho, porque o Diego ele é convidado para pintar murais nos Estados Unidos.
E a Frida conta que esse momento é um momento que eles vivem se hospedando em hotéis luxuosos, que eles vão a muitas festas, e o divertimento preferido da Frida nesse momento é chegar nessas festas da alta sociedade, gritando, falando palavrão, falando grosserias, porque ela amava ver a reação que as pessoas tinham quando ela se comportava dessa maneira pouco educada. Em 1932, eles se mudam para Detroit e a Frida engravida novamente uma gravidez de risco. E é lá que ela passa um dos piores momentos de sua vida, porque o aborto espontâneo que ela tem a faz sangrar durante um mês. Então ela passa 30 dias internada e, nas palavras dela, esses 30 dias são chorando, sofrendo e pintando muitos quadros, né? Que expressam esse momento de sofrimento que ela está passando. Ainda no mesmo ano de 1932, a Frida precisa retornar ao México, porque vem a notícia que a mãe dela está muito doente, está com câncer. E quando a Frida volta, a mãe dela já falece. Então, gente, como eu falei, junta a morte da mãe com o aborto que ela sofreu, né? E ela precisa reunir forças para sair daquele sofrimento que ela estava enfrentando por essas perdas. E ela vai buscar essa força na cultura mexicana. A cultura mexicana tem um elemento conhecido como ex-votos. O que é isso? No México, quando uma pessoa está passando por um sofrimento, uma enfermidade, ela vai até um artista especializado no assunto e esse artista pinta a parte do corpo dela que está enferma. Então, este quadro, essa obra, quando pronta, ela é levada para uma igreja ou para um cemitério e é doada aos santos de devoção. Essa é uma forma que os mexicanos eles encontram para ir superando o sofrimento, para ir superando a dor, né? Esses quadros, essas pinturas trazem sempre uma legenda explicativa. E é aí que a Frida busca sua inspiração, nos ex-votos mexicanos. Que mais? Nesse mesmo ano, né, vai acontecer mais desgraças com a Frida. Ela fica muito doente, muito debilitada, e aquela perna direita dela que eu falei, que é atrofiada, eles precisam amputar os cinco dedos da Frida. Então, mais um momento de sofrimento, mais um momento difícil para a Frida superar. E ela conta que nesse momento ela bebe muito, ela fica reclusa em casa e ela também produz muitos quadros. O Diego retorna, né, do exterior e eles passam a ter muitas brigas, passam a ter uma convivência muito difícil, porque ela passa muitas semanas internada e isso causa muitos gastos financeiros. Então, o Diego não está recebendo convites para pintar mais murais fora do México. Então, eles entram numa ruína financeira e acabam se separando. Durante essa separação, a Frida descobre que o Diego ele tem um relacionamento com a irmã mais nova que ela, a Cristina. Então, a Frida, muito triste, ela resolve passar uma temporada em Nova York. E nessa temporada, ela descobre que, apesar de tudo, apesar das traições, ela gosta muito, ela tem um sentimento muito forte pelo Diego Rivera. Mas ela não era mulher de se submeter a isso. Então ela volta e ela propõe a ele que ela aceita que eles reatem o casamento. Mas a partir desse momento, o casamento tem que ser aberto. Isso quer dizer que ele pode continuar tendo outros relacionamentos, outras mulheres, mas a Frida também precisa ter outros relacionamentos. Lembrando que a Frida era uma mulher bissexual, então ela se relacionava tanto com homens quanto com mulheres. Foi essa a proposta que ela fez para o Diego e ele, no primeiro momento, aceita, mas a gente vai ver ao longo da história que de vez em quando ele se estressa, né, com os relacionamentos extraconjugais que a Frida terá. Bom, o Diego e a Frida, eles vão criar um comitê de solidariedade para ajudar pessoas que combatem o fascismo. É por isso que eles vão abrigar duas pessoas muito importantes na casa deles, que é o Leon Trotsky e a sua esposa. Durante esse tempo que o Trotsky ficou na casa da Frida, ela acaba engatando um relacionamento com ele, que não dura muito.
né? Porque a esposa dele descobre e o relacionamento chega ao fim. E a Frida viaja, né? Porque ela tem compromissos. Quando ela volta, não tem mais hóspedes. O Trotsky e a esposa não estão mais na Casa Azul. E ela descobre que o Diego teve uma desavença com ele, né? O Diego conta que mandou eles embora porque eles não estariam pagando o aluguel, mas na verdade a Frida sabe que é porque o Diego descobriu que ela teve um relacionamento com o Trotsky. É nessa fase também que a Frida, ou melhor, que os quadros, as obras da Frida serão classificados como surrealistas. Um grande teórico do surrealismo, o francês André Breton, vai olhar os quadros da Frida e vai dizer, olha, isso aqui é um clássico do surrealismo. E a Frida vai dizer a famosa frase dela, né? Eles pensam que eu sou surrealista, mas eu não sou. Eu não pinto sonhos, eu pinto a minha realidade. Então a Frida vai começar a fazer muitas exposições. Ela vai expor seus quadros em Nova York, vai expor na França, vai passar uma temporada, né, em Paris e vai fazer muitos amigos, entre eles o Pablo Picasso. É nessa época também que uma das maiores revistas, né, a Vogue, vai retratar a mão da Frida cheia de anéis, cheia daquela indumentária, né, daquela imagem que só a Frida tinha. Bom, quando ela volta para o México, ela resolve se divorciar do Diego. E é novamente um momento de muito sofrimento. Então ela manda fazer um relógio de vidro com a seguinte frase: as horas se romperam. E ela manda colocar nesse relógio também a data de setembro de 1939, que foi a data da separação. Nessa época, o Trotsky vai ser assassinado. E por algum motivo, a Frida e a irmã dela, Cristina, serão presas como suspeitas. Elas ficam presas por 2 dias, né? Mas aí, enfim, tudo é esclarecido e elas são libertadas. No ano seguinte, curiosamente, o Diego Rivera pede a Frida em casamento. E ela manda fazer um novo relógio com a inscrição de dezembro de 1940, que é a data do novo casamento dele. A Frida é convidada para dar aula na Escola de Artes e Pintura, na cidade do México, e ela fica muito feliz, né, de estar ensinando arte de maneira livre para as crianças, mas essa alegria dura muito pouco, porque ela adoece novamente e precisa passar por 7 cirurgias na coluna. Essas cirurgias foram muito dolorosas para ela, e os médicos, né, para amenizar a dor, dão morfina e Demerol para ela. Acontece que a Frida vai terminar viciada nessas 2 substâncias. Em 1953, ela já está muito debilitada, já está acamada, mas ela vai ter a sua primeira exposição no seu país, o México. E é muito curioso que durante essa exposição ela recebe as pessoas, ela bebe, ela dá gargalhada, tudo isso deitada na sua cama. Em 13 de julho de 1954, infelizmente, a Frida é encontrada morta em sua casa em Coyoacán. Há 2 versões para a morte. Uma é que ela teria tido uma overdose, né, de remédios. A segunda é que ela teria tido uma overdose também, mas uma overdose provocada, uma overdose proposital. Por que se tem essa ideia do suicídio? Porque ela deixou uma carta onde tem a seguinte frase: espero ter uma partida feliz e nunca mais voltar. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a Frida Kahlo. Deixem nos comentários, façam sugestões e o mais importante, pesquisem os quadros, pesquisem mais sobre a Frida Kahlo e a história do México, do muralismo, dos artistas mexicanos. É uma história muito rica e vale muito a pena conhecer. Um beijo.